And the Oscar goes to... Brincadeira, né, gente? Nunca vai chegar lá. Bem-vindos de volta ao Prodcast. Eu sou o João Vitor Fonseca e hoje eu tô com a minha co-host maravilhosa Marina Cabral, Aline Baesso e Júlia Lamas aqui pela primeira vez, né, Júlia? Sim. Muito bem-vinda. Obrigada. E esse é um programa muito especial, porque é o nosso especial do Oscar de 2023, que vai acontecer no dia 12 de março. Vocês estão animadas? Eu tô muito animada, né, assim, eu sempre vejo premiação, principalmente Grammy e Oscar, que são as mais badaladas, assim, pra ficar por dentro do que tá acontecendo, mas eu confesso que eu não assisti muito dos filmes indicados, não, entendeu? Ainda tá no impasse, assim, ainda dá tempo de ver, mas ainda não chegamos lá. Não sou capaz de opinar. Eu tava falando de Glória Vai. Pires aqui, eu não sou capaz de Esse opinar. ano o Oscar completa 94 anos desde a primeira premiação, foi em 1929. Nossa, Muito tempo, né? Aham. Muita coisa já aconteceu aí. Sim. E todo ano acontece em um único lugar, que é Los Angeles, não muda. Eu acho isso engraçado, porque eu acho que podia ter essa... Mudança, É, assim, às vezes, né? dá Nunca uma- parei pra pensar nisso. Mas porque já tem tanta essa ideia na minha cabeça de que Los Angeles, Hollywood, tudo isso. Mas, de fato, acaba centralizando muito tudo nos Estados Unidos, Exato. né? Sim. A gente até tava falando que tem um dos filmes que tá indicado a melhor filme, que é um filme que é todo em inglês, mas ele é alemão e ele tá indicado na categoria de filme estrangeiro, né? Também, nada de novo no front, realmente, tipo, até estranhei um pouco quando assisti, sabendo que era filme estrangeiro, mas todo em inglês, mas ao longo do filme você vai entendendo que é um filme alemão, também retrata o lado dos soldados Gente, alemães na... Eu vi esse filme hoje, não Na que tava em guerra. alemão. Não, o filme tá em inglês, mas exatamente, ele te deixa nessa, porque foi indicado como filme estrangeiro, porque é um filme da Alemanha. Pois é. Meister, Paul Bäumer. möchte noch nicht loslegen. Já teve alguns filmes que tinham alguma produção brasileira, foram gravados no Brasil, mas que foi indicado como filme normal, sem ser estrangeiro, porque a maior parte da produção era gringa. E teve filmes brasileiros que tinham boa produção brasileira, só que assim, 53% da produção era francesa e era um filme francês, não era brasileiro. Isso é muito doido, né? É doideira isso, né? Sim. Bom, filme brasileiro a gente teve alguns indicados, muito poucos. A gente teve Cidade de Deus e Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, tudo pra mim. Que Começando per- as injustiças. Foi que perdeu Começou já pra na Gwyneth polêmica. Paltrow por Shakespeare in Love. Gente, ela merecia muito aquele ano, Ela né? merecia Ela muito, merecia cara. muito. Eu acho que ninguém merece assim mais do que ela. Principalmente falando dentro do Brasil, Ela é era emblemática, referência, sabe? com certeza. Ela já virou uma lenda, assim. E eu acho que não só pela questão de atuação, de tudo, eu acho que por uma questão de história, de Sim. representatividade, né? Eu acho que era muito merecido. Com certeza. E por ser um filme de qualidade também, né? Eu não vi o outro, Uhum. mas eu acho que essa questão, às vezes, da memória, mesmo que ela tenha perdido, fica muito mais na cabeça das pessoas do que mesmo quem ganhou, sabe? Então, eu acho que no Oscar sempre tem essas questões de injustiçados, né? Então, às vezes a gente sempre lembra, fulano de tal poderia ter sido e não foi. E eu senti muito isso esse ano. Apesar de, no geral, eu ter gostado, mas faltou muito de algumas em específicos, tipo a Mia Goth de Pearl. Eu queria muito que ela tivesse sido por melhor atriz, porque qualquer um que assistiu o filme vai saber que ela foi incrível. E eu fiquei Sim. muito triste. A academia, assim, os votos são sempre da academia, não é voto popular, o que eu já acho muito bom, porque são pessoas que... Tem uma bagagem ali. pra Exato. falar. É. Não é quem tem mais público e tal. Mas, por exemplo, o DiCaprio demorou Nossa, sim. 240 anos, se eu não me engano, Foi um evento quando ele pra ganhou. ganhar. evento, foi E um ele ganhou, eu nem achei que foi o melhor papel dele. Sim, tem regresso, Foi pelo também não regresso. acho que foi. Acho que Eu acho que o ele já- Lobo de Wall Street, pra mim, merecia foi muito. muito maior do que o regresso e ele não ganhou, né? Pô, ele tem muita bagagem de filme bom pra ter ido uma vez só. né? Sim. Tanto é que A Katy Perry do Oscar. Mas ainda não chegou a vez da Kate. No, we have to change. Because you know what? I'm scared too.
Mas ele demorou muito e foi aquela comoção no teatro, todo mundo de pé. Ah, foi massa. Foi lindo, né? Todo mundo tava esperando esse momento, né? Finalmente, Sim, quando que vai acontecer, né? Finalmente Exatamente. veio aí. E Você aí, achou que a gente ia morrer antes disso? a Elizabeth quase não viu, né? E falando disso, tipo assim, a gente pode ver que existem, né, várias premiações e tudo. E o que vocês acham melhor, assim? Vamos colocar entre o Oscar e o Grammy. É mais fácil pra vocês assistirem todos os filmes pra acompanhar a premiação e ter uma opinião? Ou é mais fácil ouvir os álbuns? O que vocês acham, assim? Pra mim, Grammy, porque assim, eu tenho muito mais costume de ouvir música o dia inteiro, todo dia e tal. E filme é uma coisa que você tem que ter um tempo ali mais pra você assistir, você sentar e tal. Que geralmente, pelo menos, eu não tenho muito hábito de ficar vendo filme toda semana e tal. Então, quando eu pego pra assistir, nem sempre eu vou conseguir ver um número grande de filmes que estão indicados, comparado ao Grammy, por exemplo, porque eu ouço música muito, tipo, num volume muito maior do que assisto filmes, né? Grammy, sim. Assim, eu concordo com a Marina com essa questão de música realmente ser muito mais acessível pra você acompanhar. Mas, particularmente, hoje em dia, eu tenho mais interesse em acompanhar o Oscar do que o Grammy, porque eu acho que o Oscar ele ainda tem um pouco mais de credibilidade do que o Grammy. Eu acho que eles cometeram muitos erros ultimamente que, não sei, mas eu nunca peguei pra, de fato, acompanhar um Oscar, tipo, assistir todos os filmes, sabe? Eu sempre assisti alguns e nesse ano que eu tô tentando fazer mais isso e eu acho que tem muito potencial. Esse ano tá sendo um dos melhores, assim, na minha opinião, dos últimos tempos. Eu acho que eu ia falar exatamente isso, que música, sem dúvida, é mais fácil, você exige menos tempo e tal, mas uma coisa que eu gosto particularmente mais no Oscar também é que eu acho que, tipo assim, até essa questão da academia, né, deles terem essa bagagem que a gente acabou de comentar, aquele filme não tá ali à toa. Algum propósito esse filme tem, não tem como você assistir um filme indicado a melhor filme do Oscar e não aprender nada. Ele não é um filme que vai te alienar, até que esses são válidos também, mas no seu momento. Porra, a Barraca do Beijo tem que Então, estar indicada. é válido de vez em quando, mas é um filme que, pô, você vai aprender alguma coisa, nem que seja, tipo, admirar os efeitos especiais, ou então tem uma coisa ali. Então, eu acho que eu dou mais valor pra assistir, porque, tipo assim, eu falo, caraca, eu vou sacar isso. Talvez na música não me atinja tanto, sabe? Igual quem ganhou como melhor música, nunca tinha ouvido aquela música. E o melhor álbum do Grammy de 2023 foi Não injusto. concordo que tenha sido o melhor Justiça álbum, nem por do Beyoncé. Brasil. Pois é. E Artista Revelação também. Eu vou se você já assistiu os outros, sabe que eu sou fã da Anitta. E ela merece. Ela foi a maior revelação desse ano. Sim, pros Estados Unidos. Polêmicas. Com licença, obrigado pela presença, obrigado pela participação. A Aline vai deixando a gente por hora, tá, gente? Próximo. Mas eu acho que os filmes do Oscar foi muito isso que você falou, tipo, são filmes que talvez a gente não assistisse. Eu acho que, exato, te toca de alguma forma quando você pega mas são pra filmes que assistir as entregam músicas, muito. talvez não. Sim. Eu acho que, tipo, por exemplo, anos atrás teve o filme com a Gaga, que talvez não fosse uma história que fosse me interessar pra assistir, eu assisti por causa da Gaga, é um filme incrível. O La La Land também, eu talvez não assisti, apesar que eu amo musical, mas... musical, então La La assisti de Land é qualquer muito jeito. bom. É muito Pode bom, assistir né? que você vai gostar. Não, eu assisti. Mas talvez eu não assistisse, mas eu gosto muito dos atores. Aí eu fui ver, isso chama. Mas tem uns filmes do Oscar que eu não faço ideia de quem sejam as pessoas. E aí a gente para pra ver, a gente fala, caramba, tipo, você descobre novos diretores eu acho que e tal. Parasita foi muito isso. Tipo, é um filme que não Parasita. chegaria Eu não em mim. assisti. Não Eu não assistiria. assistiria. E, caraca, é um filme excelente. E ele foi Ele o mereceu primeiro demais. filme a ganhar melhor filme, um filme estrangeiro. Estrangeiro, né? Foi a primeira Sim. vez, né? E tipo... já tem 3 anos. Passa muito Nossa, rápido. passou muito rápido, E é eu verdade. espero que esse ano, de verdade, não aconteça algum boicote com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É porque, o querido, assim, né? eu realmente... é o querido, como você disse. É. Então, É o não mais indicado, seria levou 11 surpresa indicações. indicações. seria surpresa se ele não ganhasse, Sim. no meu ver. Óbvio que tem outros ali que tem muito potencial também. Dos que eu vi, eu gostei de todos. Mas eu realmente tenho uma preferência, assim, no meu coração. E eu acho que o Oscar é mais difícil de ter aquele azarão, né?
Aquele filme ou aquele diretor que chega, que ninguém espera e do nada ganha. Eu acho que Parasita, pra mim, pelo menos, foi um pouco assim. Tipo, eu falei, não é... Eu achava muito merecido, Sim. mas eu falei, não, eles não vão. Mas Até é porque porque nunca tinha acontecido. A gente vem vindo de vários Então, foi festivais, de muito várias legal, premiações. sim. Então, quando chega no Oscar, meio que a gente já sabe o que vai acontecer, de certa forma. Exato. Tem várias que antecedem, Ah. né? A gente Mas já vai tem. vendo. Diferente do Grammy, por exemplo. Que a gente acha uma coisa na hora não acontece. Então, De fato. Mas tem muita polêmica também com a questão do filme que ganhou ano passado, né? Em 2022, o Coda. Que vocês acharam? Que eu não assisti, mas eu vejo todas as pessoas que são especialistas falando que é um filme mó sessão da tarde, assim, que não deveria ter ganhado. Então, eu acho que, analisando a lista, pelo menos assim, dos últimos 10 anos, tem alguns muito bons que ganharam. Por exemplo, Moonlight, Parasita. Mas teve alguns que você, às vezes, hoje em dia já nem lembra mais que existe, sabe? Sim, isso é verdade. Eu não cheguei a assistir o Coda também, né? Eu vi o pessoal falando sobre isso no Twitter também. Mas eu ia falar na hora que você falou do La La Land e do Moonlight, que teve aquele negócio de falarem a pessoa Nossa, errada é e subir mesmo. todo mundo no Gente. palco. Esqueci, E depois isso é eles verdade. terem que retificar. Eu falei, gente, imagina o pessoal toda hora assim, meu Deus, eu ganhei e chegasse, não. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Infelizmente você não ganhou, não vai ser dessa vez. gente, aquela Miss, né? A que Miss, também- foi exatamente a casa da Foi na Miss. mesma época, inclusive. Foi, que o meme foi uma coisa... Aham. Eu ia falar que esse foi um grande momento, assim, talvez até vergonhoso. E no ano passado também teve um grande momento maluco do tapa. Vamos falar sobre isso, então. O que esperar Will desse Smith ano? Será que vai ser uma subiu no polêmica? palco e deu-lhe um belo de um soco na cara do Da Chris BF. Rock, que tava apresentando ali o Oscar. O que vocês acham? Cara, eu lembro que eu tava vendo ao vivo, né, na TV. E aí eu falei assim, não Pareceu acreditei. atuação, né? parecia... Eu fiquei meia hora assim... de atores, né? Eu lembro que eu tava vendo e aí ele brincou ali com a mulher do Will Smith. E aí eu falei, gente, tá, ok. E na hora que ele levantou pra dar o tapa, eu falei, tá ensaiado. Na minha cabeça foi a primeira coisa que Roteiro, apareceu. gente, Na minha Roteirizado. E aí eu fui olhar no Twitter e aí Só todo pra mundo tava muito contextualizar, confuso. o Chris Rock fez uma brincadeira com uma doença que a mulher do Will Jaden. Smith Sempre tinha, dá pra chamar de brincadeira. de né? alopécia, que ela tem, né, essa condição. E aí ele Do fez uma comentou do brincadeira cabelo. sobre ela estar careca e tudo. E isso já era recorrente, já tinha uma história antes, né? Ele falar sobre... E aí aconteceu ali o que aconteceu. E aí eu acho que eu só me dei conta na hora que ele sentou de novo e que ele gritou na cara dele, tipo assim, não fala da minha mulher. Que palavra Tira o name nome. out of your mouth. Então, aí eu falei, cara, gente, não é possível. E aí eu fui no Twitter, né, que é o lugar que a gente fica vendo tudo o momento que tá acontecendo. Tópicos em um minuto. E aí todo mundo assim, gente, o que tá acontecendo? falando, E, exato. tipo, e nesse foi o que ele ganhou de melhor ator, Sim. né? O Will Smith, ele tava com o Andrew Garfield na categoria. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Andrew Garfield, né? Mas, assim, eu achei que o Will mereceu ganhar também, apesar de, né, estar torcendo Até pro ele. também também a vem questão pela- da bagagem. Da Exatamente, representatividade. da pessoa que Que a ele gente é. tem esse histórico de racismo Exatamente. das premiações. Inclusive, tem 20 anos que uma mulher negra não ganhou de melhor atriz. Muito tempo, gente. Então, é muito... Na verdade, ela foi a única. A gente teve até em 2000 e... Não vou lembrar a data, que aquela garotinha concorreu também, que era uma criança negra. Que foi muito fofo quando a gente falaram o nome dela e ela, tipo, eu tô aqui. Mano, é muito, muito bom, né? Aham. E é importante isso, né? Mas assim, aí o Will Smith foi... Ele tá proibido por 10 anos de ir na premiação, mas não de ser indicado. Se fosse um homem branco dando um soco, vocês acham que seriam essas as medidas? Eu acho que já teve homem branco Fazendo fazendo coisa pior. né? E E sendo muitos, indicado né? e levando o prêmio. Então, tipo assim...
É uma coisa que realmente eu não acho que seja proporcional de São E dois forma alguma. aconteceu né? alguma coisa com o Chris Rock? Eu não cheguei a acompanhar, porque eu Não, acho porque que eu aí não entrou ouvi na nada, discussão né? do limite do humor, de toda aquela pois é, questão. porque Ele ficou meio Ele sumido, não né? partiu É. pra agressão física, mas eu acho que foi uma agressão verbal. Foi Sim. pra não considerar aquilo piada, não acho Sim. que E é é algo que já deve. vinha de anos, então assim, já fica aquela Ah, é. rixa, Muito- sabe? muito Já fica complicada, algo foi uma mais situação. pessoal, assim. Então, eu acho que às vezes foi uma medida meio pesada demais. Até porque, ao saber que ele já não pode ir na premiação, provavelmente já impede com que provavelmente a maioria das pessoas queiram indicar ele. Exatamente. Então, já pega mal, sabe? Sim. É muito complicado, eu fico pensando nisso, tipo... Mano, eu acho que nada justifica agressão física. Sim. Eu acho que a gente tem outras formas de resolver. Mas pra uma pessoa que aparentemente, a gente não conhece, né? Que aparentemente parece uma pessoa tranquila, de boa, chegar nesse nível de E acho que estresse... até além Calor do disso, momento. mesmo que ele não seja essa pessoa tranquila que ele aparenta, ele sabe das Onde ele tá. regras ali, né? Mesmo que não explícitas, mas todo mundo sabe como Sim. se comportar. Não é a Sim. primeira premiação que ele vai. ele não tá num Então, boteco, né, gente? Ele tá no exatamente, Oscar. exatamente. E deu Então, pra perceber se também. ele saiu de si naquele nível, assim, é uma coisa complicada. E deu pra perceber também que ele aparentava estar muito arrependido, sabe? Não, em nenhum sim. momento ele tentou justificar Não. depois. Nossa, sim, ele ficou um tempo sem usar as redes sociais. Eu lembro que ele veio publicamente pra falar sobre isso, colocou nota, um monte de coisa. E muita gente, né, veio muita gente em defesa dele, mas como veio também criticando ele por causa disso. Porque é o que a gente falou, né? A agressão física é uma coisa um pouco mais pesada, mas que ao mesmo tempo, né, eu não acho que deveria ter todas as punições todas. Assim. Eu passo o pano. Eu senti que a punição dele na visão do público foi muito maior lá do que aqui. Aqui eu vi a maioria falando, pode ser. defendendo ele, enquanto muita lá eu gente via lá muita gente indo criticando, contra. sim. Sim. Você vê? Mas já que a Marina falou de passar pano, vamos falar do tapete vermelho mais famoso e mais esperado de todos, que é o tapete vermelho do Oscar. Ali muitas coisas acontecem, muitas manifestações políticas. Vocês acham que é o melhor tapete vermelho das premiações? O que vocês acham? O que vocês esperam desse ano? O que vocês acham que vocês vão ver lá no dia 12? Eu acho... Eu não sei. Tipo assim, eu acho que geralmente cantores, eles têm uma liberdade artística maior do que no Oscar. Posso estar falando besteira, mas eu sinto que quando parte de música, geralmente eles são mais criativos. Enquanto no Oscar eles são um pouco mais sérios, um pouco mais formais. Principalmente homens, que costumam ser um terno, assim. Sim, E é isso. Me convida pra ver. Eu ia comentar do Met Gala, com certeza. Você vai saber Nossa, melhor o que Met eu, Gala. mas que, tipo assim, eu acho que é um tapete vermelho. Não a cerimônia, né? Aham. Claro, mas o tapete vermelho, com certeza, eu acho que é Sim. mais emblemático, né? Com Porque a certeza. preparação do tema, da escolha das roupas. Mas eu acho que faz muito sempre parte acontece umas- também, tipo, da própria premiação do Oscar. Exato, A parte exato. das pessoas chegando no tapete vermelho, de Sim, você ver sim, os também looks e tal. acho. Tudo isso deixa completa, assim, a Já ir premiação, criando um né? clima, Já, assim, já vai aquela se criando um clima ansiedade. muito bom. Gente, Jennifer Lawrence subindo pra receber o prêmio despencando. O juiz da pênalti! O juiz da penalidade máxima para o Corinthians! Mas assim, se fosse qualquer outra pessoa, seria trágico. Ela foi... E ela tinha Ela é 22 ótima. anos, coitada. Gente, ela era uma menina. Caraca, ela tinha 22 Eu vou fazer 22 anos. Quantos Oscars você já ganhou? Temos aqui um problema. Boicote às indicada, pessoas hein, Marina? brasileiras. Boicote a gente de fora. Em falar em boicote esse ano, a gente quase teve um brasileiro indicado, né? Que era o Marte 1. A minha gosta. A minha golfe é a nossa brasileirinha. Vocês acham que merecia, que tudo bem não ter ido? O que vocês acham? Eu acho que é muito importante ter, igual a gente estava falando, ser uma coisa muito centrada na cultura ali, principalmente dos Estados Unidos, que precisa ter, sabe, de fora. Então faltou um brasileiro ali, sim, eu acho, na minha opinião. Tem muita coisa boa que acontece por aqui, sabe? Até os próprios brasileiros têm o costume de resumir os filmes e a TV brasileira a comédia e novela. Sim. E não, tem muita coisa bacana. Muita Eu coisa. lembro quando foi indicado no documentário
Democracia em Vertigem? Isso. É isso? É. Pô, não tenho nem o que falar. Eu acho aquele documentário espetacular. Merecia muito. Não ainda mais ganhou, naquele mas momento. só de Naquele ter momento, aquela sim. indicação, sabe? Você vê, caraca, isso é brasileiro. Como você resume a filmografia brasileira, os documentários em comédia e novela e atuação ruim, se tem aquilo ali, tá acontecendo aqui, sabe? Acho que falta, sim, um holofote maior pra cá. Acho que merece muito, não só puxando sardinha, porque a gente é brasileiro, né? Mas a gente tem uma qualidade mas muito alta, é uma né? qualidade. E é um grande processo que parece que a gente tem que romper, porque já é difícil ser indicado para a melhor categoria de filme estrangeiro. E aí, além disso, é muito difícil romper. Sair disso, né? Que nem aconteceu, por exemplo, com Parasita. Isso é muito raro. Exato. Acho que foi bem Não só ser surpreendente indicado na como época. ganhar, né? Não, e exatamente. Parasita foi pra uma categoria da maior categoria da noite, a né? maior, Que é o a maior filme, premiação. tipo... Mano, você ser considerado... Imagina você ser considerado, tipo, o maior Você foi o filme melhor do ano. filme daquele Ou o ano. melhor diretor, o melhor... Mano, é uma coisa muito grande. Porque você ganha muita credibilidade com isso. Porque todas as pessoas, às vezes, nem sabiam qual filme que era. Tem um monte ali que, às vezes, por exemplo, o Women Talking, eu não sabia, não vi. Triangle of Sadness também, não vi. Só que aí você cria aquela lista ali e você, pô, vou ver porque foi indicado ao Oscar. Ou vou ver porque eu quero saber qual que merece mais, sabe? Às vezes você pode até já ter seu preferido, mas você quer ter outras versões, sabe? Pra ter noção do completo. E tem até a questão do cinema, né? Nem sempre. Aqui a gente tava até comentando disso, conversando normalmente, que quase não tem filmes dos indicados passando no cinema. Passou Avatar, passou Top Gun. Que são mas, mainstream, né? que exatamente. são maiores, né? Já tem uma franquia já também, com né? uma fama, digamos assim. E foi o que a gente falou mais cedo, tipo, os filmes do Oscar a gente talvez não visse normalmente, mas se a gente tivesse essa oportunidade, cara, a gente teria muito mais... Se tivesse mais incentivo. Exato, é o que exato. falta, né? O Brasil é muito carente desse incentivo à cultura. Porque as coisas estão rolando, mas É igual foi estão aquela- rolando na força de vontade. Porque Aquela polêmica que foi aquela redação do Enem de acesso à cultura, acesso ao cinema. Cara, tem gente que nunca foi o num meu cinema. anjo, né? A Tem minha cidade que cidade nem não tem, tem um cinema. É. Teve uma época, mas assim, passava Homem-Aranha 1. Já tava no, sei lá, 3. Então, tipo, a galera não tem acesso, a galera não sabe o que é. Sim. A gente é muito privilegiado por pensar isso, tipo, tinha que ter um filme, mas tem gente que não tem nenhum filme. E Sem é falar muito na questão de caro, preço, né? eu ia falar exatamente isso. Tem até o meme, né, eu já vi é uma cena de algum filme de dois atores, assim, olhando pra uma pilha zaça de dinheiro e falando, dá pra comprar uma pipoca no Senac. Nossa, Porque juro, pior muito que é isso caro, mesmo, sim, isso é uma sim. piada Nem lembro a que última faz vez que eu sentido. comprei Pô, é difícil, a gente ainda paga meia e tá difícil pra gente, então, Sim, pô, exatamente. Mas eu tem sinto gente que isso realmente não tem acesso. Eu sinto que isso é pior ainda na capital, porque eu tava conversando com uma pessoa que trabalha no estágio e ela falou que lá em Belo Horizonte a meia era R$30. Nossa senhora. Isso é muito absurdo. Eu falei, teve a pandemia, né, e eu fui no cinema a primeira vez semana passada, que a gente foi ver Megan, que inclusive não tá indicada ao Oscar, olha, sinceramente. Eu achei boicote. Justiça por Megan. Que robozinha boa, né, gente? Eu gosto daquela robozinha, ela tem a mesma energia que eu. Mas eu falei, aqui em Juiz de Fora é muito mais barato ir no cinema que no Rio, por exemplo. Sim. A questão do ingresso, a pipoca é muito mais barata, tipo, é muito E mais ainda barato. assim, E daí é E caro, ainda assim é exatamente. muito caro. E aqui as pessoas vão menos ao cinema do que vão no Rio. Sim. Porque eu acho que a gente precisa ter esse desejo, esse incentivo. Porque, cara, o incentivo que a gente tem de criança é a sessão da tarde, passando os mesmos filmes sempre. Sim. Eles não tentam introduzir algo que, tipo, tem filmes adultos que eu digo, tipo, Parasita, alguns Você filmes precisa dessa de uma categoria. maturidade pra É, entender. Mas tem uns que dá pra passar pra galera menor, sabe? Que as crianças vão entender. Cara, tem animações extremamente mais pesadas, com mensagens muito mais difíceis, só que são Profundas, coloridinhos né? e tal. O próprio Coda que a gente tava falando, Sim. eu Esse filme de assisti. Sessão da Tarde. E é de fato, eu acho que é de fato um filme de Sessão da Tarde. Acho que mereceu sim ganhar. Eu amei o filme. Mas pela revolução, no sentido de que me trouxe uma luz, assim, pra uma questão que eu nunca tinha parado pra pensar. Que são
as pessoas se comunicam em Libras, né? Uhum. E de que, tipo assim, eles são totalmente excluídos, porque ninguém sabe se comunicar. Ninguém, claro, mas sabe se comunicar em Libras. E o filme é praticamente todo em Libras, com as legendas. E você acha aquilo muito diferente. Sim. Mas, de fato, é um filme Sessão da Tarde, não acontece nada, meu Deus, isso é muito difícil de entender, não. E isso poderia ter sido mais introduzido, sabe? O brasileiro poderia ter mais essa cultura de querer acessar esses filmes, mas realmente acho que falta. E a Ainda gente estamos também nesse tem caminho, porque a gente cultura tem tantos da outros comédia problemas, muito né? forte, né, na ainda gente. tem isso. Que, assim, é importante. Porque é o que eu falo, cara, eu acho que se a pessoa vai ao cinema, independente do que ela vai assistir, ela tá apoiando o audiovisual. Isso já Sim. é igual o livro. Cara, eu vou criticar uma pessoa que comprou o livro de uma influenciadora que eu discordo. Cara, pelo menos ela comprou um livro e tá lendo. Exatamente. Ela Sabe? tá Ela tá praticando, apoiando uma né? editora, ela tá. Sabe? Eu acho Ela que. teve a condição de fazer isso também. Eu acho que isso já tudo é legal. importante. Nenhuma arte é menor do que a outra. É isso, e é tudo um processo, sabe? Você já não vai começar assistindo um filme cultizão Não. francês claro de que não. 1960, sei lá. Exato. Então tudo vai se tornando um gosto, sabe? Sim. Inclusive, eu Então. morro de preguiça dessas pessoas. Vocês ainda falam assim, Você não, porque acha eu adoro superior cinema. por isso. Eu vi um filme escocês, de 1920. Não conheceria. Você não Gente, entenderia. sério. Você pode assistir, cara. Tem filmes antigos que eu adoro também. Mas, pô, ficar achando que se você é superior você não é, porque de fato. o meu filme favorito é o por Diabo causa Veste disso. Prada. Inclusive, qual que é o filme favorito de vocês? Cara, o meu, eu tenho, tipo, muitas... Eu gosto muito do Diário da Princesa 2. Eu gosto muito também. Anne Hathaway, nossa rainha. Eu gosto muito também de Operação Cupido. Pra mim é maravilhoso. Muito bom. E eu gosto de Tic Tic Bom. Falar assim de um Lá mais vem o atual. filme francês dos anos 30. A gente não entenderia. Vocês não conhecem, mas eu vou falar mesmo assim, vai. Clube dela, daqueles. Não, o Clube da Luta é mais Clube da Luta é conhecido. bom. Não, É tipo, bom. eu me sinto muito clichê por falar esse filme, né? Porque, né? Mas ele realmente é um filme que, inclusive, eu fiz até um trabalho aqui da faculdade sobre ele. É um filme que eu gosto muito, mas também tem vários outros, sabe? Tem uma lista muito grande. Ai, eu Inclusive, amo. tem no Letterboxd, sabe? 4 filmes que você coloca de favoritos. E 2 são que estão concorrendo no Oscar desse ano. Que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e After Sun, que eu não sei se vocês viram, mas eu vi domingo agora e eu achei incrível. É um filme muito diferente. É o primeiro filme da diretora e o Paul Mescal foi indicado para melhor ator com ele. E, enfim, incrível. É um filme que vai te passar muitos sentimentos, mas ao mesmo tempo é um filme muito simples, sabe? E foi o filme mais Gosto assistido de filmes da simples, Mubi, assim. que é uma plataforma. Foi o filme mais assistido deles. Olha, que legal. Legal. A Mamma Mia. You always knew how to make an entrance. São honrosas, Mas eu amo musicais. muito Questão de Tempo também. Acho que não É, posso deixar de meu falar. top 2 favorito é Diabo Veste Prada e Amo Titanic. também. Eu sou completamente apaixonado por Ai, Titanic. só temos filmes bons. E uma aqui. menção honrosa, Greasy, Pois é bom o maior também. musical. Nenhum acima. Tudo. Nenhum. Mamma Mia. É. Não, Eu gosto mais de Mamma Mia. eu também, mas Greasy é perfeito. Eu não vi Grease, desculpa. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody. Gente, ela vai embora real! Agora é Aline, você não vem mais! Ela não Ela vem mais. Não falei, Mas tá ela na não minha vem mais, lista tá tem uns 5 indicada. anos. Gente, Caramba, Sim. amiga. jura, tira dessa perfeito. lista. O Olivia Newton-John já faleceu. Pois É, é, ela faleceu Eu falei, ano caramba, passado, ela morreu, eu inclusive. não vi ainda. Inclusive. É sério, é muito, Mas eu vou é muito assistir, perfeito. prometo. É muito perfeito. Toda a Não construção me ali. exclui. Perfeito. Então, vamos falar dos indicados desse ano? Vamos. Que eu acho que é importante, né? Bom, melhor filme a gente tem 10 indicados, né, Júlia? Sim. E o teu favorito é qual? Eu acho que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, como a Aline falou, você comentou do After Sun, que eu não assisti, mas que passa uma mensagem de um jeito simples e tudo mais. Eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ele é o filme mais maluco que eu já assisti da minha vida.
Sem dúvida. Eu nunca vi tanta coisa. Exato, eu nunca... Em todo lugar ao mesmo tempo. eu nunca vi tanta coisa em todo lugar ao mesmo tempo. Não à toa, 11 indicações. Inclusive, se não ganhar de melhor direção... Porque, gente... Pois é, não. A edição, no caso. Não, e é muito louco edição. ver Caraca, que- as transições... Nossa, tem umas partes que, caraca, é de explodir a cabeça. Multiverso, metaverso, a tecnologia, né? Sim. Chegou de um jeito, tipo, dando porradão mesmo. Sim. Sim. De uma forma que você, tipo, não espera e faz sentido ali na história, né? Não, e faz todo sentido, assim. Eu acho que passa uma mensagem simples, bem de que nada importa e tal, mas Sem dessa spoilers. linha tênue... Não vou dar spoiler. Acho que é mais a De questão que de aceitação também, de né? essa linha tênue entre várias questões da humanidade, mas trazidas de um jeito que, caraca, como aquele cara pensou em tantas realidades e tudo mais. Então, acho que eu colocaria esse, sim, como meu preferido. Mas eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa a Nada de Novo no Front, que eu assisti ontem. Eu chorei de soluçar. Me tocou muito, assim. É um filme Filme de guerra. de guerra que eu acho que, assim, ele talvez não seja tão inovador quanto Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sem dúvidas, eu acho que não é. Eu acho que isso que vai... Mas me tocou muito. Que eu acho que... Eu acredito que esse ano vai ser um daqueles anos que a gente vai ver as notícias na segunda-feira e vai ser tipo assim... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Leva tudo! Passa o rodo! Porque é muito inovador, né? É algo que a gente nunca tinha visto antes no Oscar, assim. E ser um filme atual, sabe? Sim. Porque tinha tempo que eu não me sentia assim com um filme que foi lançado tão recente, sabe? Poder fazer parte dessa experiência, sabe? Sim. De todo o processo de assistir no cinema depois, de acompanhar no Oscar. Então, é quase literalmente uma experiência mesmo. Porque geralmente a gente se apega muito a filmes antigos que a gente fala, nossa, ninguém nunca vai fazer um filme tão bom quanto Exato, esse. exato. E aí Esse ver sendo veio. feito na nossa geração, assim, é uma coisa bem legal Bom, também. Né? Provavelmente é o favorito da Liga também. Né? Já que eu já falei desse, eu vou falar de outro que eu assisti recentemente, que também foi indicado para um dos melhores filmes, que é The Fabelmans. Mas eu também vou fazer uma menção honrosa pra The Banshees of Inisherin, que eu também gostei muito. É um filme simples, de certa Esse conta a forma. história de quê? Porque esse eu não assisti. Então, resumidamente, eu não vou lembrar o nome dos atores, nem talvez dos personagens, mas tem um amigo que do nada, ele fala, não quero ser seu amigo mais. Você não agrega na minha vida, eu preciso de silêncio. Eu quero ser artista e músicas duram pra sempre e a nossa amizade é boba, é chata. A gente só joga conversa fora, eu quero deixar meu legado no mundo, então E tchau. com essa, eu tô indo embora. Sim, é quase isso mesmo. Só que eles eram muito amigos e era uma ilha fictícia Minúscula. na Irlanda. Então, assim, Nossa, a fotografia deve ser linda. é muito bem feito. É muito bem feito porque faz todo sentido com o tema do filme, né? A fotografia Sim. é triste, melancólica, e o filme também dá essa... Sim. angústia. E aí ele se chama Inisherin. E aí, basicamente, vão acontecendo algumas coisas que você fica um pouco chocada e triste. E é uma comédia ao mesmo tempo uma tragédia, então... Tem esse contraponto. Sim. E faz também uma relação com a guerra, né? Que tava rolando Sim. na Irlanda, de tipo assim... eu não sei se eu vou dar spoiler na minha fala, mas de, porque tá rolando essa guerra e tal. Assim como, por que esse cara não tá mais querendo ser meu amigo. Então, é legal essa balança. Mas tenho que admitir que eu achei o filme parado, sabe? Eu falei, eu queria que Todo ano acontecesse tem um mais Oscar que é coisa. aquele Mas que é eu o gostei da paradão. mensagem Sim. que transmitiu. Mas eu acho que essa é a questão do Oscar, né? De realmente, às Acho que vezes, tem que poder te abrir trazer uma emoção, visões né? diferentes, E eu sabe? acho que não é porque... Eu não acho que todo filme tenha que ser coisa o tempo super, inteiro. Cara, pode exato. ser linear. Por que não? Sim. Exato. Tem que ter uma Sabe? mensagem muito profunda. Eu não né? acredito. Tipo assim, E você, exato. Marina? Cara, eu gostei muito também desse de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Esse nome complica a vida da gente, né? Esse trava-língua. E o Top Gun Maverick tá nesse também? Tá, melhor filme. Mas assim, uma coisa que eu achei muito desse filme é que, tipo assim, o Tom Cruise, que ele aprendeu a pilotar e, tipo, várias cenas que tem dele no filme são realmente ele. Ele não usa dublê pra nada. Então, isso me marcou muito. Muito muito chique. O Tom Cruise já de... sei É, lá, quantas missões impossíveis? que ele não Sete? usa 42. 42 Eu acho missões isso impossíveis. muito incrível. É. assim. Mas ele nunca se machucou, assim. Ele se machucou, Se machucou em no algum. set
Eu não lembro qual filme. foi. Mas eu Eu lembro acho também... que foi do último Missão Impossível Eu acho que foi. que lançou. Que Eu no não próprio tenho do Top certeza. Gun também, eles fizeram um treinamento com a Marinha pra poder saber se, tipo, Eles se alguma vão coisa muito a fundo, né, gente? Exatamente. Tem tempo. Foi tipo 3 meses treinando e tal. Ai, eu questão amei física, Top Gun. Caraca, foi Eu muito vou bom. falar, só por falar do Elvis. Ah, o Elvis. Que tá indicado, não Eu vai amei ganhar. Mas eu acho Se que foi um ganhar, filme... eu vou ter que ir nas portas dos quartéis. Eu tô lá por causa do Grammy. Me conta lá, menino. Mas eu acho que foi um filme que foi construído de uma forma bacana. Eu acho que contou a história, tem um figurino bonito, uma fotografia. Eu acho que... que é bonito. E eu acho que ele mandou muito na atuação, porque eu Sim. lembro de Austin Butler em Hannah Montana. Eu não imaginava uma indicação vindo aí a melhor ator do Oscar. Eu não... Porque não foi indicado pelo Hannah Montana. Que Pois é. merecia. Merecia, Justiça por Hannah Montana. Mais um aí que deveria estar. É. Mas eu acho que Elvis é aquele filme que não ganha, mas é que dá um quentinho no coração, porque é gostoso de assistir. Legal de estar lá. Agora, o que não ganha. O que não ganha... Tô com a lista aqui. Eu acho que melhor filme Top Gun. Eu também acho que não ganha. Eu acho que Avatar não ganha. Ai, eu não sei. Eu, Eu tenho tenho medo medo de de pôr falar minha mão no isso, eu fogo tenho por medo. Avatar. Eu boto a minha mão no Exatamente. fogo, então. Avatar não vai Não ganhar. ganha. Eu ponho a mão no acho fogo. Top Eu também. acho que pode Não, ganhar por mas- edição, Ah, ou é? por efeitos Aí- visuais, aí Ah, trilha isso sonora, aí eu com acho que tem certeza. que. Sim, merece. Mas de melhor filme, Não é, gente. filme de, assim, geralmente É- herói. é muito as coisas fantasia, assim, né? Fantasia Fantasioso. demais. Gente, agora você falou filme de herói, eu lembrei de uma coisa. Bruna Marquezine vai estrear com um Besouro Verde, com Cholo Mariduenha. Imagina se no próximo Oscar, em 2024... Tem alguma A gente tem... Não precisa, indicação? não precisa ter ela indicada. Se É. tiver, maravilhoso. Mas imagina se o filme dela foi indicado a alguma coisa. Nossa, mano. Incrível. Imagina o look que ela vai Grande entregar. chance, né? Porque quase sempre eles colocam pra indicar, assim, o estúdio, né? Indica. A DC, né? É isso. E, por exemplo, The Batman foi indicado. Sim. Não lembro agora qual categoria. Ih, no caso foi do pra Batman. um monte. I'm vengeance. Não, acho que foi no máximo uns 3, se eu não me Ah, engano. um Eu monte acho de que quis três, dizer ok. 3. A gente não É. tá falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo que foi pra mas todas. Besouro Azul vai ser... Verde. Aquele Besouro Verde? É verde ou azul? Azul! No Beetle, é azul! É porque tem algum que é... Tem ela, Lanterna Verde. Não é não? possível. Hã? É, ela É ela. é outra pessoa. Ai, a gente misturou, foi tudo. Ai, mas eu quero muito ver os dois atuando. Ó, o filme, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo levou 11 indicações. Nada Novo no Front ficou com 9. O Encheirinho lá Isso, The ganhou bem 9. top, né, Sherry? E Fabmas levou 7. E é sobre a história do diretor, né? Que é o Steven Spielberg. E aí Sim. falaram que é um dos melhores filmes dos últimos 20 anos que ele fez, assim. Então, realmente, eu gostei. Não é, talvez, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas Sim. é muito bom. E vamos falar então agora aqui de um tópico, né? Uma categoria que tem umas polêmicazinhas, que é a melhor atriz. Que a gente tem Kate Blanchett, Ana de Armas, Andrea, Michelle Williams e Michelle Yeoh. E aí, quem aí? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Bom, tem toda a polêmica da Ana de Armas, né? É. Conta Eu pra assisti Blonde. Eu gostei muito da atuação dela, né? Eu não Impecável. vivi a época da Marilyn Monroe, obviamente. Eu vivi porque eu tenho 95 anos. Eu não vivi, mas, pô, eu achei que, pelo que eu pesquisei, até depois também, ela interpretou muito bem a voz mais infantil, mais sussurrada da Marilyn. E a Ana de Armas não, originalmente, em inglês não é a língua nativa dela, Uhum. então ela teve um sotaque, pra mim, muito bem feito. Então, achei bom, sabe? Até porque, tipo, a Ana de Armas nem é loura, então como que pensaram nela? É, E isso é casou muito doido, perfeitamente. Ela ficou Mas, muito linda. achei que Não, o filme... foi bom, mas tem um contraponto. Gente, o filme você pega ele inteiro e joga no lixo. É, o filme é horrível. Aquilo que eu falei que toda Não é à toa arte que é ganhou arte, pra mentira. Mentira, eu menti. Eu Agora. acho que ele foi bastante sexista, assim. Não. De só trazer esse lado do sofrimento, da ingenuidade, às vezes. Mas a da atuação Mary. dela é um filme impecável. que é meio ficcional, né? É, Não ele não biografia. foi, exato. Então eu acho que às vezes eles
gastaram tanto tempo pra fazer algo que poderia ter sido muito melhor, que poderia ter sido Poderia algo ter que realmente explorado outra iria parte. explorar a carreira dela de maneira não ficcional, sabe? Acaba que não explora a carreira dela. acontecendo, Sim. explora mais os Uma ideia do que backstages, era, né? Uma ideia do que e era. É complicado, assim. Mas eu acho, sim, que a Ana de Armas Mas tem é isso. sim, Foi seu o que eu- valor o nessa que eu- atuação. O que eu penso é o seguinte: ela é uma atriz, ela foi contratada, é o trabalho dela, é dinheiro. Ela foi e lá. visibilidade. E ela foi lá e entregou Fale bem, uma fale mal, atuação mas fale bem. Fale dela, impecável. O filme é ruim? É. Mas pra mim, ela merece ganhar o Oscar de melhor atriz, porque foi impecável. Tudo Ai, dessa. mas a É, Michelle... a Michelle. Agora, Yo! agora a gente vai ter que discordar. Então vamos lá. Eu acho que a Ana de Armas, tipo assim, ela é nova também, né? Tá estreando aí no Oscar. Eu acho que Vai ter o momento dela. vai ter um momento dela. Eu acho que eu já fico feliz pela nomeação, mesmo em um filme que foi tão polêmico. Ai, depois eu bebo água. Um filme que foi tão polêmico. Mas eu acho que a Michelle, Vai levar. a Michelle Yeoh, né? Yo. Tem que a gente duas falou, Michelles. É, que tem ela a é Williams o e a Williams, Yo. Eu acho que ela mandou muito. Eu acho que tá na hora ali Ana de dela. Armas pode até ter sido boa, mas eu acho que, querendo ou não, poderia, na minha humilde opinião, outras pessoas mereciam mais aquele lugar. Por exemplo, a Viola Davis. Nossa, Tem essa sendo- discussão do também. Que se Porque- tornou EGOT, É. ganhando o Grammy, que era o prêmio que Era o que faltava. faltava. Agora ela entrou no grupo das 28 pessoas EGOTs no mundo. Sim. Que é quem ganha Grammy, Oscar, Tony e Emmy. Isso. Imagina, assim, gente. ela é muito diva, né? E ela Ela merece, Ela é ela perfeita. merece. E é engraçado porque a Cate Blanchett, que faz Star, no filme, ela é uma EGOT. Ai, que massa. incrível. Sim, é a Lydia, alguma coisa assim. E eu não terminei de ver esse filme ainda, mas todo mundo tá falando muito bem. Então eu acho que ela tem grande Ela tá potencial. como favorita. Ela de Eu amo a vencer. Cate Blanchett, gente. Eu acho que a Michelle Yeoh merece muito também, mas eu acho que eu aceitaria, assim, em paz, talvez, perder por ela. Apesar de Concordo. ter essa questão da representatividade também, que eu acho muito relevante. E ela deu, assim, uma performance maravilhosa. E tirando a Viola, você acha que faltou alguém pra ser indicada? Ah, tem uma outra atriz, eu acho que ela se chama Danielle alguma coisa. Que ela também é negra, mas eu O da esqueci o Diana nome. foi esse ano? Qual? O da Diana? É. Não, foi ano Não, passado, foi ano amiga. passado, eu acho. Que foi a Kristen É. Stewart. Ah, não. A Kristen acho que Stewart, mas ela não É, ganhou. ela não ganhou. Mas eu acho que, como eu já disse, a Mia Goth merecia muito também. É, a mas... Mia Goth. Tem toda aquela questão do filme de terror Que também, o né? Que Oscar geralmente o dá Oscar uma- não gosta de Porque, pegar uma... como tem essa questão que eu comentei, de que geralmente as pessoas vão assistir tudo, quem realmente é fã, às vezes eles acham que por ser de terror, você vai estar separando um público. Mas eu acho que isso não faz muito sentido, porque você tem que indicar os que foram os melhores e pronto, sabe? Sim. E pra gente já começar a finalizar, figurino. Que é uma categoria que eu amo. Quais estão na lista? Babilônia com a Mary Zoppers. A Ruth por Pantera Negra, que ela já venceu. E a Mary foi indicada por La La Land. Catherine Martins por Elvis, e ela ganhou por Moulin Rouge e Great Gatsby. Shirley Kurata, que é por tudo, a todo lugar, ao mesmo tempo. E a Jenny Bavan, que já ganhou 3 Oscars, o último por Cruella. Difícil, hein? Nossa, muito difícil. Eu acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho Vai que vai ter levar que fazer uns tudo. cortes. É o que eu falei, vai passar o rodo. Fazendo uns cortes de quantas Mas, vezes exato, quantos figurinos tem aquele filme e todos que fazem sentido, sabe? Não só botaram, ela tá aqui num escritório com uma roupa normal, ela pusa pra casa dela com outra roupa normal. Não é só isso. Fora a... Não sei se eu posso chamar ela de vilã, mas uma das protagonistas, né, ao lado da Michelle. Anti-herói, talvez. Ela, caraca, as roupas dela são bem icônicas. Sim. De normal não tem sim, nada. sim. E a cada corte, né, que são vários, ela aparece com um novo figurino. Então eu acho que isso é bem inovador. Apesar de que, Elvis também acho que Não, merece. Elvis Elvis muito perfeito. incrível. É bacana demais. acho que Eu seria de apoio, Elvis. eu quero Elvis. Eu também acho que seria. Pra dar uma diferenciada. Dá então. uma coisinha pra outra pessoa, traz um né? contraponto. Vou falar de Babilônia. A Babilônia Que eu também acho, foi. de Babylon, que eu acho que teria... eu assisti esse filme achando que ele tinha sido indicado para o melhor filme. E aí não foi, eu fiquei, gente, eu gastei 3 horas da minha vida. Mas o filme realmente
realmente é bom, então não é o melhor desse ano, na minha opinião, mas é muito bom, então eu gostaria que ganhasse uma das categorias que ele foi indicado e talvez se encaixe em figurino, porque, nossa, esse filme envolve muita gente mesmo. É como se fosse uma produção de um filme. Sim. Então, dentro de um Dentro filme. de filme, Então, é incrível. Canção original. Temos Sofia Carson com Tell Like a Woman, Lady Gaga por Top Gun, Rihanna, Pantera Negra, Natu e Son Lux por Tudo em Todo Lugar. Gente, foi indicado a todas as categorias. Foi, ele tá em todas. Quem ganha? Lift me up. Eu também. Eu também acho. Ai, gente, inclusive, Me Come marcou to Brazil, mais, né? me marcou mais. Do nada. Não tenho mais dinheiro, gente. Não tenho. Parem de vir pro Brasil. Parem de vir. Mas eu acho que da Lady Gaga também foi uma música muito A Gaga boa. sempre entrega Sempre, muito, né? sempre. Eu acho que tá entre as gosto muito duas. É. E eu juro, por favor, Oscar, Gente. coloca as duas se apresentando no palco, por Nossa, favor. Juntas, de preferência. Canta uma, canta outra. É. Canta uma, canta outra. Faz um medley ali, É, assim. perfeito. Mas eu acho que tem grande chance de nenhuma das duas ganhar. Pra falar a também verdade. acho. Eu acho que vai ser esse filme RRR. Que é Natu, indiano. Natu. É, Não conheço. Será, gente? eu acho que tem grande chance. Ah, seria muito bacana também, não? é. Né, por ser uma pessoa representatividade muito menos grande. conhecida, né? E melhor animação. Temos aí Pinóquio, Marcel the Shell with Shoes On, Gato de Botas 2, A Fera do Mar e Brad Crescer é uma Fera. Gato de Botas 2. É Gato Pra mim de foi Botas 2 incrível. tem o nosso representante brasileiro, Wagner Moura, né? Então, Dublando em inglês, que é, né? E o Gato de Ele Botas... dublou também em português? Não. Foi outra pessoa. Só em inglês. É, Que eu só em esqueci inglês. quem foi. Well, if isn't Puss in Boots himself. In the flesh. Eu não lembro quem dublou ele. Eu sei que o Marcos Veras dublou o Cachorrinho, O Perito. o Perito, e a Giovanna Eubank é dublou a Caixinha Dourada. Legal. Mas assim, Eu- esse eu- filme é incrível, é muito gente. bom. É pra criança, mas tem uma mensagem por trás que Nossa, você e fala, tem meu uma cena Deus. de uma crise de ansiedade do gato Sim. muito bem feita. Muito legal. muito Que toca, assim, quem passa por isso e tal, é muito, muito tocante. Ou seja, pra literalmente certeza. todas as idades, né? Qualquer pessoa que for assistir esse filme vai tirar alguma coisa dele. Sim. Muito bonito. E, pra finalizar, tem o top 3 do Prodcast. E hoje a pergunta vai ser 3 momentos icônicos da cerimônia do Oscar, ou um look, ou quem ganhou, 3 momentos icônicos. Icônicos, mas eu já falei um deles aqui, né? eu Mas acho que é o vai ter um da... ícone, É, cada que é o de La La Land, que foi icônico, mas não numa Não, sessão mas de foi marcante. Foi marcante, todo mundo meio que lembra Ninguém disso. esquece Que isso, foi ele chamando La La Land, sendo que Moonlight que tinha ganhado, e todo mundo subiu no palco, e depois teve que descer. É, do mistério, tom. assim. Nossa, é muito vergonhoso, coitados. O Ai, tombo péssimo. da Jennifer Jennifer. Lawrence. Eu não vou falar do Will Smith aqui porque já tá muito Aham. batido. Mas. A selfie, a famosa selfie que eles tiraram que Nossa, viralizou bem Sim. pensado. no Muito linda, Twitter, muito né? Meryl, want me to do it? No, Meryl, can you take it, Meryl? Drop a boob. Meryl, can you take it? I can't get everybody in here. Can we fight? All right, I got a Just- Okay. Your arm. All right. My arm goes way All right. My arm's definitely better. Okay. Hey, that's good. Look at us. Nice. Que eu também E você, lembro muito Aline? bastante. Gente, na minha cabeça só vem, sei lá, Parasita ter ganhado. Eu ia falar uma isso coisa também, tá vindo Foi na minha icônico. cabeça. Nossa, sabe um? Tem- Quando... Desculpa, te contar rapidinho. Quando Nomadland ganhou, eu esqueci o nome da protagonista. Mas ela uivou no palco. Ela soltou um... Maroon 5. Foi meio louco, assim, me marcou. We give this one to our wolf. Pode continuar. Não, eu tava pensando nessa questão de que agora eles ampliaram mais a quantidade de pessoas que votam, né? Então eu acho que isso também é uma coisa relevante, Sim. eles terem feito essa alteração que abre margem pra mais pessoas opinarem. Mas tem uma coisa no Oscar que eu tava querendo comentar, que eu acho que às vezes o que possibilita, que dificulta essa votação é que eles pedem pra você votar no primeiro, no segundo e no terceiro, se eu não me engano. Era muito mais fácil eles colocassem o que eles querem que ganhe, que eu, É. em vez Sim. disso, na minha opinião. Sim. E é uma terceira.
Vou pra Deu Julia e bravo. volto, porque eu quero saber a terceira. Ah. Eu não sei também, não tô conseguindo pensar em nenhum. Fala aí, você Leonardo que tá mais DiCaprio ter tempo. ganhado. Tá, ela já me entregou, agora você. Você quer que eu fale as minhas primeiro? As Eu vou minhas pensando. foi a Anne Hathaway com a... Ai, gente, eu esqueci o nome dela. Do Diabo Veste Prada, quando elas estão no palco. Falando com a... Com a Meryl Meryl Streep. Streep! Jesus, meu Deus, a deusa. Falando como se elas estivessem dando trabalho. Gente, sério, esse muito momento bom, pra mim é muito bom, muito muito bom. Nossa, perfeitas. Tem uma performance da Gaga homenageando a Julie Andrews, que ela tá com um vestido branco. Cara, aquela performance é belíssima. E um terceiro... Ai, gente, eu posso pôr a Gaga de novo cantando com o eu Bradley também Cooper. colocaria. Foi um look incrível, um diamante massa, que brilhava, foi massa. era tudo maravilhoso. Era tudo que brilhava. E uma menção rosa, o discurso da a moça que fez... a rainha, que fez um discurso meio engraçado. Rainha. Ai, eu sei do que você tá Você falando. sabe, mas né? Ah, Eu esqueci o nome aquele filme dela. Meu Pai, não é? Não, ela era com a Emma Stone também, o filme. Que eram 3 rainhas. Ai, eu não tô conseguindo lembrar. Era ela, mas eu a sei Emma do que Stone e você uma tá outra, falando. sabe? E, gente, é incrível esse discurso. É muito bom. Ela falando assim, meus filhos, espero que vocês estejam vendo, porque isso não vai acontecer de novo e tal, não sei o quê. Aí ela aparece na plaquinha, tipo, termina ela. É muito bom, sabe? É Olivia Colman. Ai, o discurso da Olivia... o discurso da Olivia Colman. É Incrível. isso mesmo. Pô, eu adoro ela. Um que eu pensei aqui foi quando o Coda ganhou no ano passado. Uhum. E teve os próprios Ah, atores, né? sim. Falaram em Libras em alguns momentos e achei isso bem legal. Acho que eu acabei falando 3 copiando dos outros. Ok. A minha cabeça não funciona sob pressão. Teve aquela campanha também do Oscar So White, que tipo, foi uma edição que acho que só teve atores brancos. Isso foi também... Não é o momento que eu mais gostei nesse sentido, mas um momento marcante. Marcante. Aham. Então é isso, a gente fica por aqui. O episódio de hoje ficou mais longo que o normal, então faça como faz no Oscar, faça uma pipoquinha e vem assistir a gente. E eu falei isso no final do podcast. Talvez esteja um pouco errado. Mas é, gente, muito obrigado pela presença. Foi incrível falar do Oscar. É sempre muito bom falar de filme, né? E agora a gente vai esperar pra ver quem serão os vencedores, ver se a gente acertou Ver se a gente alguma apagar a coisa. língua. Ou se a gente falou A besteira gente aqui arrasou por todo porque esse tempo. nós somos a academia. Quem sabe um dia, né? Muito obrigado. E você, gente, fique ligado, porque ainda vem muita coisa boa. Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com amigos se você gostou. Porque eu sempre falo, se você não gostou do vídeo, compartilha com seu inimigo. Que ele vai odiar a gente junto também. Olha que coisa boa. Também é engajamento. O que importa é ter engajamento, né? E é isso. Até a próxima semana. Valeu!